Olá, bem-vindos ao canal Cripto SA, sou o José Garajal, estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o mercado. Eu já inicio o vídeo de hoje dizendo o seguinte, visitem nosso Substack. Eu passei uns tempos sem postar vídeos, mas os relatórios do Substack estão lá no Telegram, eu passo os links, também passo no Threads, no X, no Blue Sky, né, tanto em inglês como em português, né, e nesses artigos que eu escrevo 3 vezes na semana, eu explico os porquês, né, de nós tomarmos as posições que tomamos e também o que nós compreendemos como sendo principalmente os movimentos de liquidez no mercado dependente, né, dependentes do mercado norte-americano e como o que acontece lá determina como que será o desenrolar, principalmente da renda variável em geral, né, dos índices tradicionais que nós também trabalhamos aqui, S&P, Nasdaq, Dow Jones e por aí afora vai, também ouro e petróleo, vocês sabem que nós observamos, mas principalmente o Bitcoin, que é o ativo que nós falamos a respeito centralmente neste canal, beleza? Tendo dito isso, vamos começar aqui com o Bitcoin, já vendo aqui, ó, que o Bitcoin rompeu o canal, as resistências que nós vimos apontando há bastante tempo, né? Principalmente a 786 da FIBO, né? Que nós dissemos que passou a ser, tinha passado a ser resistência após ter sido suporte por tanto tempo aqui, ó, por tantas semanas, né? No movimento que levou aqui a primeira queda na casa dos 60 mil dólares para o Bitcoin, né? Passou a ser resistência por algumas semanas também. Essa resistência foi rompida, né? E não só a da 786 da FIBO, mas como a da 886 também, apesar de que a 1 da FIBO aqui, ó, 79,868, né? Surgiu como resistência, tal qual aqui a média de 89 períodos. Lembra que nós utilizamos aqui anteriormente, em outras situações, essas duas médias como um canal lateral e depois passamos para essas aqui, ó, 144, 233, estávamos utilizando agora 233 e 377. O Bitcoin veio aqui até a linha média deste canal criado entre essas duas médias, né, essas duas médias móveis, que também confluía com o topo dessa região de demanda do mensal, sobre a qual nós falamos há bastante tempo, né? E o Bitcoin, nós achávamos que o Bitcoin iria explorar essa parte inferior, achamos que isso ainda é possível, a depender do que acontecerá nos próximos dias, né? Dada a razão pela qual este movimento ocorreu, e nós explicamos isso com muito mais pormenorizadamente nos nossos artigos do Substack, por isso leiam. Mas o que nós temos a falar hoje é exatamente isso, né? A principal resistência agora que o Bitcoin precisa vencer para, por exemplo, confirmar que o mercado de baixa chegou a um fim é exatamente essa média de 89 períodos do semanal que está agora na casa dos 79 mil dólares. Ou seja, o Bitcoin fazer um fechamento acima dos 89 mil dólares é extremamente crucial. Até porque também, ó, a média de 610 períodos, que eu acho que é essa média azul aqui, ó, na verdade, ó, 377 períodos do diário, né, também é uma média importante para o Bitcoin. Vamos dizer a de 610, onde é que se encontra nesse caso, né? A de 610 períodos... a de 610 períodos também, né? Veja, está aqui a de 610 períodos, vou colocar uma outra cor aqui para ficar um pouco mais claro, talvez cinza, né? Tanto as médias de 610 como essa, por exemplo, é a primeira vez que a média de 610 períodos é explorada desde a queda da casa dos 80 mil dólares, ó, veja só, da casa dos 90 mil dólares, né? É a primeira vez que a média de 610 períodos do diário é explorada e ela está servindo como resistência tal qual a média de 610 períodos, tá? Essas são duas médias importantíssimas, né? Que talvez estejam sendo tocadas para, por exemplo, última perna ou mais uma perna de baixa, principalmente se o Bitcoin não fizer um fechamento semanal, né, que eu acho que é o mais importante aqui pra gente, um fechamento semanal acima dos 82.193 dólares, porque, conforme nós vimos falando há bastante tempo aqui, ó, o Bitcoin precisa, dentre outras coisas, vencer, né, essa sequência de topos descendentes e fundos descendentes que até um fechamento acima dos 82.100 dólares no tempo gráfico semanal não ocorreu ainda, certo? Então, este é o ponto-chave. Nós temos também esses outros subpontos, né? No caso aqui, o 79.868, antes dos 82.190, como pontos importantes para que o Bitcoin, nos próximos dias, né? Hoje é terça-feira, então até domingo, ou em se tratando da CME, que se nós formos ver aqui a CME, este fechamento é em outro patamar, né? Os patamares da CME, como quem nos acompanha sabe que os patamares da CME são um pouco diferentes. No caso da CME, 80.895 até sexta-feira na CME, ou 82.193 no retail. O Bitcoin só
estaria confirmando uma reversão de tendência em tempos gráficos maiores, caso consiga fazer este fechamento, certo? Então, assim, não tem muito mistério aqui, né? Nós entendemos aqui, temos essa resistência fundamental da 1 da Fibonacci como um ponto central aqui, que já foi, né, uma região de resistência prévia no último topo do Bitcoin. Se o Bitcoin fizer um topo duplo aqui, seria, inclusive, nós teríamos um alvo ainda bem mais agressivo para que o Bitcoin atingisse, né? Se a gente pega desse fechamento, por exemplo, até este aqui, ó, e a partir deste fechamento nós buscamos uma projeção de alvo, né? O alvo vem justamente para as regiões que nós falamos anteriormente, aqui a casa dos 39 mil dólares, né? Sendo o alvo integral atingido, né? No caso de um topo duplo, né? Lembrando que também o topo duplo pode ter, né, uma pequena diferença, né? Claro que aqui a gente pode tomar apenas como um fundo descendente, um topo descendente, perdão, e o próximo fundo descendente pode ter outra forma de ter seu alvo traçado, né? Mas isso fica para, caso isso de fato ocorra ao fim dessa semana, nós faremos essa análise, né? Então nós vamos ver aqui, ó, o Bitcoin ainda tem algumas regiões importantes para romper na CME, ó. A gente ainda tem esse ponto aqui, ó, de continuidade do mensal, que é um ponto importante, que é a média móvel do RSI, né? E essa média móvel está aqui na casa dos 78.920. O Bitcoin hoje, agora, está acima desse patamar, mas veja, a média de 89 períodos é uma resistência, tal qual aqui no retail, né? Aqui nós falamos sobre isso também, a média de 89 períodos, isso acontece também na CME, né? Então é importante que isso seja vencido, essa média seja vencida. O Bitcoin chegou a um ponto extremo do RSI do diário, né? Mas não chegou, por exemplo, né, aos 87 mil dólares. Um outro ponto, claro que aqui já estaremos falando de uma retomada no movimento de alta, como dissemos, acima dos 82, mas os 87 mil dólares são um ponto de continuidade no RSI do semanal, né? Então, assim, até uma extensão aos 87 poderia ainda levar o Bitcoin a um fundo descendente, seria um movimento de pressão, claro, incomum, porque estaríamos falando de um topo ascendente para um fundo descendente, mas isso poderia estar começando a denotar, por exemplo, o final do bear market do Bitcoin seria uma possibilidade de estar denotando o final do bear market do Bitcoin, tá? Então, assim, é sempre importante a gente perceber que a análise gráfica, ela tem também as suas nuances e as suas possibilidades de desvios, ok? Mas é importante que vocês tenham esses patamares-chave em mente. E em relação a, por exemplo, a banda de suporte do bull market, né? O Bitcoin de fato rompeu para cima a banda de suporte do bull market de uma forma agressiva, nós podemos dizer. Isso aconteceu uma vez aqui, né? E houve uma perpetuação de queda. Aconteceu uma vez aqui que também houve uma perpetuação de queda, tudo bem que foi no início, né, do processo. Aqui, ó, nós tivemos uma queda, uma recuperação de algumas semanas de fato. Ó, observe aqui, ó, uma vez, aqui, ó, houve um rompimento de vários candles do semanal. E é claro, foi o Covid crash, né? Mas o mercado ele cria circunstâncias para que ocorra esse tipo de coisas, né? E houve uma queda vertiginosa abaixo desse fundo anterior, mesmo havendo um fechamento, ó, semanal acima aqui, ó, veja. Houve um fechamento semanal aqui acima, o seguinte já, né, foi um fechamento também ainda acima do fechamento anterior aqui, ó, né? Foi um topo ascendente, mas tivemos um fundo descendente. Então, esse tipo de coisa podem ocorrer, nós temos que ter isso em mente. Existem algumas razões para isso, ó. Veja o DXY. O DXY está sofrendo resistência do seu Golden Pocket, nós falamos sobre isso há bastante tempo, está, mas tomou suporte aqui, ó, em uma linha descendente, de tendência descendente, que foi rompido para cima, cujo alvo aqui está na casa de 104 pontos. Então, assim, se de fato ocorrer do DXY fazer um movimento em direção a este alvo, né, muito provavelmente não só o Bitcoin, não só o TradFi, né, como também o Bitcoin sofrerão bastante. Se nós formos dar uma olhada em como está o TradFi, veja que o TradFi, mesmo com este movimento do Bitcoin, o TradFi fez um movimento contrário, diferenciado, né? Fez um movimento dos últimos dias, ó, de correção, depois de passar em um ponto-chave, no caso de S&P aqui, ó, 1.687.764 pontos. Ó. Os pontos de continuidade de alta no diário e no semanal serviram como resistências. A mesma coisa que acontece, por exemplo, em Nasdaq, né? Esses pontos serviram como resistência, pontos de continuidade. Se nós formos ver isso, por exemplo, em Dow Jones é o único dos índices que ainda permanece. Nesse caso aqui, ó, acho que faz tempo que eu não corrijo o Dow Jones, né? Se eu for corrigir aqui Dow Jones nesse momento, eu acho que também Dow Jones está
abaixo dos pontos de continuidade, ó, aqui é 54.786 pontos, né? No semanal, ó, esse ponto é qual? Ó? Esse ponto é 53.491 pontos. Então, ó, Dow Jones, por exemplo, diferentemente de S&P e Nasdaq, está pelo menos lutando ainda. No diário aqui foi o topo, né? E no caso do semanal ainda está lutando, mas mesmo assim, né, é uma luta em um patamar que, se for perdido, ó, esse patamar aqui de 53.520, né, está sendo perdido um ponto que já é bastante esticado da Fibonacci, e o índice estará sujeito aí a esses novos suportes aqui, ó, o primeiro desses suportes, né, na casa aqui dos 52.766, e o suporte ainda de continuidade no 52.297, ou seja, e aqui nós temos o que? Um topo duplo, né? Estamos no diário com um topo duplo, mas se nós formos ver no 4 horas, que já está bastante esgotado aqui, ó, nós temos basicamente, ó, uma divergência de baixa, linhas aqui muito ascendentes, ó, topos muito ascendentes, e aqui topos basicamente alinhados, né, com apenas um pequeno desvio, né? Então, nós temos um mercado estruturalmente frágil, né? E essa estrutura frágil do mercado é a mesma estrutura que faz com que o Bitcoin suba rápido e pode fazer com que ele caia bastante rápido, né? Nós tivemos ontem, por exemplo, este candle aqui, ó, que só o pavio aqui tem 2%, né? É claro que a última semana teve um candle extremamente expressivo, né? Só o candle de fechamentos foi de 23%. Se nós pegarmos as últimas 2 semanas, 30% de alta, né? No tempo gráfico diário, isso é assim, é basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, em 9 dias. O Bitcoin fez um movimento extremamente expressivo, mas está acima de suportes de antigas resistências, né? De suportes extremamente importantes, como por exemplo 73.700, 71.300, que são agora os novos pontos de suporte macro fundamentais para que o Bitcoin mantenha e nos faça crer que ele está em direção agora a fazer no diário aqui um fundo ascendente, né? O último fundo é aqui, ó. Então qualquer fundo acima da casa dos 63 mil dólares, 62.800, será um fundo ascendente, e se esse fundo ascendente ainda for seguido de uma manutenção de suporte dos topos de 2021 e principalmente dessa zona de oferta aqui do mensal, né, há a probabilidade do bear market do Bitcoin ter terminado e nós seguirmos para o movimento de continuidade de alta a partir daqui, tá? Mas tudo isso é dependente dessas variáveis que nós acabamos de tratar. Tá? Então é isso por hoje, tá? Não quero falar tanto com vocês, espero que as informações desse vídeo tenham sido úteis e espero ainda, repito, que vocês visitem o nosso Substack, as nossas redes, Blue Sky, X, Threads, redes nas quais nós tratamos de outros assuntos que não apenas assuntos relacionados ao mundo cripto, com os links também para o nosso Telegram. E, como eu disse, até outubro, ou seja, agora durante o fim de agosto e mês de setembro, nós estaremos abrindo a nossa turma, a nossa comuna interna, né? A comuna do Capital Fictício, onde trataremos de forma mais pormenorizada sobre como tratamos os nossos trades, a nossa gestão de risco, e não só isso, né? Como que tomamos as nossas posições e os porquês delas. Explicaremos, né, de onde trazemos a inspiração e os conhecimentos, né, que nos fazem escrever nossos artigos e tomar as nossas posições, beleza? Espero você no próximo vídeo. Um forte abraço e até!